Aí chegando no Ceará, chegando na cidade que a gente foi morar, que foi Pacajus, que é a região metropolitana, meu pai perguntou o que é que tinha lá, de renovação carismática, de igreja. Aí lá tinha a comunidade católica Shalom. Né? Ele disse, não, tem o Shalom. E aí foi quando a gente conheceu a comunidade Shalom. Né? Eu tinha 12 anos, e aí foi quando eu fiz meu seminário de vida no Espírito Santo. Ô, maravilha. Né? E aí, na verdade, eu fiz uns 2 seminários, só que o primeiro eu nem sabia que eu estava fazendo. A gente faz os grupos de oração aberto, né? Toda semana tem grupo de oração, né? E aí disseram assim, não, vamos fazer um seminário com uma pregação por semana. Né? Cada semana era uma pregação do seminário de vida no Espírito Santo. Só que nisso eu ainda estava começando, eu não ia, faltava uma semana, faltava outra. Eu sei que um dia eu fui e era efusão do Espírito Santo. Aí eu recebi, né, fiz aquela experiência de fusão do Espírito Santo, que a gente conhece da renovação carismática. E uns 6 meses depois disseram assim, você quer fazer um seminário de vida no Espírito Santo? Eu disse, eu quero. Eu nunca fiz. Eu vi a refusão, eu vou fazer um seminário agora. Tipo assim, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Mas eu já até orava em línguas, já usava os dons. Apesar de ser jovem ali, ter os 12, 13 anos. Pelo menos orar em línguas eu orava. Mas já louvava, já estava aquele louvor. Sim. E aí eu fui fazer o seminário, que esse eu considero o meu seminário de vida no Espírito Santo. Esse aí eu tenho a data guardada. É 14, 15, 16 de outubro de 99. Dê uma pausa aí, rapidinho, padre. Irmão, desliga por favor esse ventilador. Ou então tu bota ele no mais fraco, por gentileza. Porque o barulho dele fica aqui na gravação. Se quiser botar mais fraco, pode ir. Tá tranquilo? Beleza, eu vou cortar essa parte depois. E aí o senhor fez aí esse seminário que foi o importante, assim, que o senhor julga. O seminário que eu digo aqui foi minha experiência com Deus. Né? Foi minha primeira experiência, né, assim, marcante, né? Que eu digo assim, aqui é aquela experiência que muda a história, que você prega, que você diz aqui, começa um novo homem, realmente, né? Que eu nunca tive uma vida assim de bebida, de saída do mundão, assim, né? Eu sempre estive dentro da igreja. Foi muito regrado, né, padre? Pelo que o senhor fala aí, porque a família toda, né, era... Sim, a família toda é muito católica. Então, tipo assim, eu nunca deixei de ir à missa a um domingo. A gente ia todo domingo, não tinha desculpa, não. A do senhor não era católico de BGE, não. Era católico... Católico valendo mesmo. Tinha que ir pra missa domingo. Porque tem aqueles que só vai nas festivas, né, assim, nas missas, né? A gente ia pra missa todo domingo. Uma domingo. de sétimo dia, aí vai. Uma de Páscoa, rezava, e a gente rezou o texto, não parou assim, né? A gente sempre rezou o texto. Maravilha, pai. Então a gente, tipo... familiar totalmente católico ali. Pra eu ir pro Shalom, às vezes eu tinha assim, não, vou lá pro centro de evangelização hoje, e tem grupo de oração, ou tem ministério, ou tem não sei o que. Diz, Senhor, você pode ir, mas só sai depois que a gente rezar o texto. E a gente tinha que rezar o texto e dizer assim, não, mas tem reunião, não, mas só sai depois. O texto em família era né? sagrado. E juntava todo mundo ou era pra gente? Juntava todo mundo. Oh, maravilha. Porque meus avós, na verdade, meus avós moravam com a gente. Então, moraram com a gente muito tempo. Então, a gente ali, quando dava 6 horas da tarde, a gente começava a rezar o texto. E a gente sabia rezar o texto, sabia... Na hora do ângelos mesmo. Contemplar os mistérios, era desse jeito. E aí, a gente não saía sem rezar o texto. E a gente tinha que rezar o texto e aprendemos a rezar o texto desde muito cedo. É uma pena que eu acho que isso é uma tradição que se perdeu muito nas famílias. Eu acho que não... Exato, não tem assim, tanto, né? Mas eu sei pela rotina também, pelo ritmo de vida, as pessoas acabam, mas é uma coisa que a família tem que motivar, né? Ali o pai, a mãe, né? Como a gente teve sempre isso, eu acho muito interessante. Eu digo sempre, né? Na minha família, eu vejo como meu pai, meu avô, são homens de muita fé, assim, né? Então, eles sempre rezaram o texto, sempre estavam juntos. Então, existe grande motivação, assim, sempre existiu uma motivação para a gente estar rezando o texto, indo à missa, né? E aí ia para a missa todo mundo junto. Teve aquela época que eu ia para a missa à noite, mas ia com meu pai, minha mãe e meus irmãos. Meu avô ia para a missa da manhã, né? Que gostava mais de uma missa da manhã, ia minha avó e meu avô para a missa da manhã. Mas nós íamos para a missa à noite e aí era um banco da igreja, era a nossa família. Meu pai, minha mãe, meus 4 irmãos, a escadinha era um banco, assim. Não era um banco, não. Era um banco da igreja, porque a gente ocupava o banco quase todo mundo juntinho. Só quando a gente foi virando adolescente é que a gente ia mais pro fundão da igreja, né? Ficava lá no pé da igreja
E aí ficava lá, mas estava participando. Não Mas não podia é? sair também, não podia ficar do lado de fora na praça, não, porque meu pai estava de olho. Né? E aí a gente não podia também fugir da missa, né? Então a gente tinha que estar lá participando da missa e prestando atenção, né? Mas o nosso serviço, assim, de serviço sempre foi dentro do Shalom, do centro de evangelização. Nunca participei, assim, de uma pastoral, sei lá, da juventude, pastoral litúrgica, Sei. de acólito. Eu nunca nem acolitei antes de entrar na comunidade, né? Então a gente participava, né? A gente estava mais ligado aos ministérios da comunidade, né? O ministério servia. Aí com o tempo eu comecei a servir no ministério da lanchonete, na comunidade, né? Hum, Porque a comunidade Shalom, não sei se você sabe, ela começou por uma lanchonete, né? Ela começou por uma foi? lanchonete Sabia para não. evangelizar, né? A ideia da fundação da comunidade, né? Quando o fundador da comunidade, Moisés, Hum, começou a comunidade, era uma lanchonete para evangelizar os jovens, né? caramba, isso em Em Fortaleza. Fortaleza, né? Em 1982 ele criou a lanchonete e a ideia eles alugaram uma casa, né? Que hoje a gente chama de centro de evangelização. Na frente da casa tinha a lanchonete, atrás tinha as salas, capela, tinha grupo de oração. E aí era a forma que eles tinham na época de dizer assim, não, como é que o jovem, para onde é que o jovem vai, Ah, né? Como é que a gente chama um jovem? Às vezes o jovem não quer ir para a igreja. Você diz assim, vamos para a igreja, o jovem não vai, mas vamos para uma lanchonete. E aí foi a forma que eles criaram, né? Em 1982 foi que uma grande interessante. forma, né? E aí, todo o Shalom, todo centro de evangelização tem uma lanchonete. E aí a lanchonete foi o meu primeiro É, né? ministério. É meio que um, né? É um. É um atrativo, é uma É. isca, né? Que a gente chama que é uma isca para o Não, é assim, jovem. e faz referência ao início, né, Ao também da início, comunidade, né? Meio sim, que uma sim. tradição, eu É uma diria, né? tradição. Até hoje todo centro de evangelização Tem tem uma uma lanchonete lanchonete. Tem uma lanchonete. aberta lá para quem Para quem quiser. quiser ir. Quem quiser ir, tá lá a lanchonete. E é uma forma de evangelizar, E com como é que certeza. eu fiquei curioso agora, padre, para saber como é que é feita essa abordagem aí na lanchonete? Então, Essa evangelização, como é que acontece? sempre que você acaba conhecendo quem é da obra, quem não é, quem participa dos grupos de oração. E sempre que chega uma pessoa Ah, diferente, aí você chega e evangeliza. Você para, começa a conversar. Na entendi. época eles começavam, na época quando eles começaram mesmo, cada sanduíche ou cada lanche tinha um nome bíblico. Hesed, sei lá. O nome O do nome do lanche. sanduíche já era uma coisa diferente. A Diferente. pessoa chegava, a pessoa olhava, perguntava o que era isso, eles falavam, começavam a evangelizar, né? O Kairos. Kairos é a graça de Deus que quer derramar sobre sua vida, que você veio aqui hoje vai receber uma graça. Tinha que ser criativo para evangelizar. Gostei, gostei. Né? Já na minha Curti. época tinha os sanduíches, já no Shalom, já em 90, isso já em Pacajus, né? 2001, já não tinha tanto esses nomes bíblicos, mas mesmo assim a gente evangelizava, a gente sempre deixava uma bibliazinha, tinha uma bibliazinha em cima de cada mesa, uma bibliazinha pastoral, umas quadradinhas assim, pequenininha, tinha uma Bíblia em Hum, cima da mesa, aí a pessoa já via que era um local diferente, né? Porque tinha uma lanchonete com a Bíblia em cima da mesa, acho né? que muita gente pensava que era evangélico, né? A lanchonete. Às vezes o pessoal, mas quando via É, que era a Bíbliazinha pastoral, o povo já conhecia que era sei, católico, sei. mas a gente encontrava uma forma de evangelizar, né? De convidar a Entendi. Aí já pessoa, convidava, né? convidava e dizia, ó, a gente tem uma capela aqui no fundo, se você quiser vir rezar, Que pode vir rezar, maravilha. né? Acredito eu que muitas vidas foram resgatadas aí, muita gente foi, né? Por Foi essa resgatada dessa forma sim. dessa forma aí de evangelizar. Diferente, eu diria assim. Nunca ouvi falar de nada parecido. Foi a inspiração que Deus deu, né? E aí foi como começou a comunidade, né? Depois é que foram vindo os jovens, os pais dos jovens, como a gente gosta de dizer, né? Começou com os jovens a evangelização, né? E os jovens é uma primazia do Shalom, que a gente diz, é um dos preferidos assim do Shalom, é a evangelização dos jovens, né? Uhum. E aí é com quem a gente tem muito trabalho, né, com os jovens. E aí no Shalom, né, foi quando eu fui tendo a minha experiência com Deus, fui amadurecendo, comecei a servir na lanchonete. Foi bem depois é que eu comecei a participar de outro ministério, que eu comecei a participar da evangelização, e eu começava a participar mais devagarzinho, assim, ajudava, tinha um irmão que tinha um texto lá na frente do Shalom, na praça, também, eu dava uma ajudadazinha,
Mas eu gostava da lanchonete. Na lanchonete eu aprendi a fazer coxinha, a fazer sanduíche, a fazer pão.